Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podromic FS e quando a gente fala de performance, é somente sobre velocidade de consultas? Na verdade não. A velocidade com que você implementa as coisas que você precisa implementar também conta muito, porque não adianta nada você ter uma query performática, porém você demora dias e dias para poder implementar, porque pode ser complexo, alguma coisa assim. Então hoje eu quero mostrar para vocês quais são as duas formas de encontrar qual é o usuário que está conectado no sistema no momento de forma extremamente rápida e fácil, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, conectado aqui no banco, o primeiro teste que eu já posso fazer é utilizar as variáveis que já existem dentro do Firebird para poder encontrar qual é o usuário que está conectado. E é muito simples, olha só, select from RDB database e aqui dentro eu vou colocar a variável current user, certo? Então essa variável current user, ela traz qual é o usuário que está conectado no momento. Eu estou conectado com o meu usuário aqui, Edson Gregório. Essa é a primeira maneira que você tem de poder obter o usuário. Só que tem muita gente que utiliza um único usuário para se conectar em um banco de dados, certo? Pode ser o SysDBA, pode ser algum outro usuário administrador do sistema que a pessoa criou já para não utilizar o SysDBA, né, que não é recomendado. Mas aí a pessoa acaba perdendo a chance de fazer um log dentro do banco de dados. Por exemplo, tem uma trigger lá que faz uma verificação de quem foi o usuário que fez a última alteração no cadastro de produto, por exemplo, ou no cadastro cliente, ou na liberação daquele crédito que não podia ter sido liberado. Então, como é que a gente faz para poder encontrar qual é o usuário desse sistema que está conectado, sendo que não é o do banco de dados? Porque essa variável current user sempre vai pegar quem é o usuário que se conectou ao banco. Mas e o usuário que você fez a autenticação lá no seu sistema? Como que você faz? Então, quero te apresentar aqui duas funções, a RDB setContext e a RDB getContext. Então vamos lá. Primeiro, RDB getContext. Essa função aqui, ela vai fazer uma coleta de valor que tiver definido dentro de uma variável de ambiente, certo? Então, o banco de dados tem uma área de memória onde você pode definir variáveis que ficam lá por um certo tempo, certo? Então, aqui, ó, a gente precisa definir qual é o escopo de tempo que a gente quer pegar essa variável. Vamos supor que eu quero consultar uma variável, já que essa aqui é a função de getContext. Eu quero buscar uma variável de contexto, certo? Então, aqui eu quero buscar uma variável de contexto em qual contexto? No contexto de transação, no contexto de sistema ou no contexto de conexão, certo? Então, para nível de usuário, para a gente que está utilizando aqui, a gente tem permissão de definir variáveis em dois ambientes, o de transação e o de conexão, certo? Então, seria user underline session, e aí aqui, ó, só arrumar aqui, user session, e aqui a user session é o ambiente de conexão. No ambiente de conexão a gente pode definir qualquer tipo de variável aqui, por exemplo, vuser, certo? Só colocar aqui, ó, vuser dessa forma, porque maiúsculo e minúsculo fazem diferença aqui nesse ponto, certo? Então aqui, ó, eu vou simplesmente buscar a variável vuser dentro da user session, certo? Então, se eu mandar rodar esse select aqui, ele vai fazer a busca dessa variável e vai me retornar o valor que está definido nela. Aqui está nulo, certo? Se está nulo, é muito provável que ela não tenha sido definida ainda. E é o caso, porque nessa conexão que a gente fez aqui, essa variável ainda não foi definida. Agora, como que eu faço para poder setar o valor dessa variável então? Vou dar um Ctrl D aqui, ó, porque é muito parecido. E aqui eu vou mudar para setContext. Vou só comentar aqui embaixo porque eu não vou usar agora. Então, RDB setContext, em qual seção, em qual escopo eu vou criar? Na user session, certo? Que é na conexão. A vuser é o nome da variável, vírgula, adiciono mais um parâmetro aqui, que é qual é o valor que vai entrar nessa variável. Vai ser Edson, certo? Então, eu vou colocar aqui meu nome de usuário e pronto. Aqui na sua aplicação, você pode trocar por uma variável, alguma coisa assim. Inclusive aqui, posso colocar puser, certo? Para ele poder chamar um parâmetro, mas eu vou deixar fixo aqui só para exemplo mesmo, certo? Então, vou deixar aqui, ó, como Edson, e aí na hora que eu dou um F9, o que vai acontecer? Ele vai criar a variável vuser, e aí se ela já tiver sido criada, ela vai só alterar o valor, certo? Então aqui, ó, a mesma função eu posso usar tanto para criar quanto para atualizar o valor. Quando ele retorna zero, significa que essa variável não tinha sido criada ainda, então ela foi criada nesse momento. Posso comentar aqui a transação e pronto. Se eu rodar de novo o mesmo select, olha só, ele vai retornar 1 nesse momento. Por quê? Porque a variável já existia e aí ele só atualizou o valor, beleza? Então tá. E aí, para a gente recuperar o valor dessa variável aqui, a gente utiliza a getContext, que é essa aqui que a gente estava usando antes. Então, vou buscar também na user session, porque foi lá que ela foi criada, e o nome da variável é essa daqui. Vou dar F9.
E olha só, o resultado que tem aqui é justamente o usuário que eu criei, certo? Então, lá no seu componente de conexão, independente da linguagem que você está utilizando de programação, logo que você se conectar no sistema e validou o usuário no sistema, você pode gravar, utilizando a setContext, quem é o usuário que está conectado, certo? Essa variável aqui, ela é uma variável que, por estar no contexto de conexão, ela só existe para essa conexão aqui, não existe para outras conexões, certo? Então, mesmo que outras conexões entrem no banco de dados nesse momento, ninguém vai sobrepor esse valor aqui, porque é uma variável exclusiva minha, certo? Ela é minha aqui e ninguém vai enxergar ela. Então, nesse momento aqui, ó, quando você estiver rodando uma trigger, alguma coisa assim, que precisar coletar quem é o usuário, você utiliza a getContext, pega aqui a user session e o nome da variável. Ela vai retornar o valor. Agora, olha só, que eu falei para você que maiúsculo e minúsculo faz diferença. Se eu colocar aqui um R maiúsculo e dar um F9, ele já vai retornar nulo. Então, a variável ela tem que ser exatamente o jeito que você criou ela, senão não vai conseguir buscar o valor, beleza? Então tá, qual que é a outra possibilidade aqui da setContext? É fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui a user, ao invés de session, colocar transaction, certo? Esse tipo de variável aqui já não é indicado para você poder criar usuário. Por quê? Porque é uma variável que ela pode ser alimentada durante aquela transação e assim que você comitar a transação, ela é eliminada da memória, certo? Então aqui, ó, se eu fizer o seguinte, vou colocar aqui, ó, vuser mesmo, certo? Só para teste, vou deixar aqui como Edson, certo? E aí vou comentar isso daqui, só que eu vou colocar outro valor para ele trocar, certo? Então agora vai ser uma variável de transação e não mais de conexão. Vou colocar aqui, ó, Edson maiúsculo, certo? Então F9 aqui, e aí perceba o seguinte, tá aqui com F9, foi criado nesse momento a variável porque retornou 0, não existia no contexto de transação, comita aqui a transação e aí vou voltar e tentar buscar o valor dessa variável, certo? Então é o mesmo nome de variável, só que agora é na user transaction, certo? Então vou dar F9 aqui, ó, eu defini como Edson maiúsculo, certo? Vou dar F9, o que vai retornar aqui? Nulo, certo? Por que nulo? Porque eu comitei a transação. Uma vez que eu rodo um select aqui, ó, definindo qual é o nome da variável e também o contexto e o valor dela, se ela estiver aqui na transação, ele já abre uma transação. Perceba o seguinte, ó, cancelei a transação aqui, ó, certo? Tá sem nenhuma transação aberta. Vou dar F9, o que vai acontecer? Abre uma transação, roda o select e aí a transação fica esperando aqui, ó, tá vendo? Ou cancela ou comita. Beleza, se eu fizer um select nesse momento, sem cancelar a transação, aí buscando o valor da vuser, vou dar um F9, olha só, então F9, e aí ele retorna o valor da variável. Se eu comitar a transação, que é a mesma que tinha sido criada ali, inclusive essa variável, ela é válida só para essa transação, qualquer outra transação que for aberta não vai enxergar essa variável, então comitei aqui a transação, ou posso cancelar a transação também, vou dar um F9 de novo, e nesse caso ele não vai encontrar mais o valor dessa variável, porque a variável já foi eliminada da memória. Então o espaço, o tempo de vida dela é muito curto, é só durante a transação. Uma vez que você define como user session, que é o que estava aqui antes, daí essa variável vai ficar existindo enquanto existir a conexão e no momento que você desconecta da base e conecta de novo, pronto, já não existe mais, certo? Essa variável já vai ser eliminada da memória automaticamente, beleza? Você não precisa se preocupar. Edson, como que eu faço para deletar uma variável porque eu não quero mais ter ela aqui definida, certo? Você pode definir vazio como valor ou pode definir aqui, ó, como null, certo? Então, definiu aqui como null, acabou. Essa variável aqui vai ser eliminada da memória, beleza? Por mais que você receba o 0 aqui de retorno, ela já não vai ter valor nenhum, porque ela não vai existir mais, certo? Nulo é nada. Se vai armazenar nada, melhor nem armazenar, certo? Então o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. E se você conhece alguém que gostaria de conhecer essa função aqui, ó, manda esse vídeo para essa pessoa, porque tem esse vídeo e tem vários outros aqui que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar, tranquilo? E se você quer acessar esse banco de dados que eu estou utilizando aqui, ó, do MQFS em nuvem, você pode simplesmente entrar no link aqui da descrição para você poder acessar, escolhe o seu plano lá, o mensal, o semestral, o anual, para que você possa fazer teste no Firebird 4.0 e também ter acesso a essa view aqui, ó, ver aulas liberadas. Quando eu dou um F9 nessa view aqui, ó, ele vai trazer todas as aulas que eu já publiquei no YouTube, dizendo qual é o título, se é um vídeo completo ou se é um corte, dizendo aqui quando foi a data da publicação, qual é o link dessa aula para você poder assistir no YouTube e o melhor de tudo, qual é o script que foi ensinado nessa aula. Então você pode inclusive pesquisar por funções dentro desse campo aqui e aprender como é que se usa olhando o link, beleza? É
É bem tranquilo, bem baratinho para você poder acessar. É só um valor simbólico aí para poder manter o servidor rodando sem problema nenhum. Tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not